Hoje a gente vai conhecer mais a fundo a tela de análise de mercado dentro do Mercado Livre, hein? É uma tela aí que a gente tem alguns meses ali a parte de concorrência, mas hoje a gente vai olhar principalmente para aquelas oportunidades de venda que lançou aí há 3 semanas mais ou menos, tá? Então, bora direto para a tela. Vou colocar aqui na parte de análise de mercado, tá? Então a gente está aqui na tela de métricas, né? Então, mercadolivre.com.br/métricas, análise de mercado. Se a gente visualizar aqui, ó, a gente tem, por exemplo, a primeira coisa, a gente tem aqui duas abas, né? Então a gente tem a oportunidade de venda, que é a aba nova que lançou faz 3 semanas mais ou menos, e a parte de concorrência. Quando a gente olha aqui para a parte de concorrência, a gente vê aqui o que, tá? A gente vê um ranking de vendedores, tá? Dos produtos que a gente está vendendo. Então, o que é interessante nessa aba? Você consultar meio que onde que você está ali, o posicionamento da sua loja, tá? E aí é bem interessante, deixa eu colocar aqui um pouquinho, não vai ser o principal tópico do vídeo hoje, tá? Mas é legal. Ó, o que acontece? A gente tem aqui, ó, por exemplo, a primeira aba, a gente tem sua posição e a questão aqui dos melhores vendedores do nicho, tá? E aí eu posso primeiramente selecionar qual nicho que eu quero visualizar. Aqui na tela de concorrência só vai aparecer o nicho em que você vende, tá? Então não vai aparecer nenhum outro nicho se você não vende nele, tá? Isso que é interessante da tela de oportunidade de venda, tá? Então, aqui a primeira coisa que eu vou abrir é a questão da data. Então, eu posso visualizar aqui a data que eu tô no mês atual, né, no fechamento do mês. Então, sempre do dia 1º até o dia que você está visualizando. E aqui a gente tem as opções também de filtrar os últimos 6 meses, tá? Então, posso puxar desde abril até setembro aqui e entender como que tá a performance da conta em cada um desses meses, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu já selecionei aqui o nicho principal, então ele mostra um pequeno benchmark, né? Então a gente tem ó, 184 mil e 1.111 vendas. Aqui o segundo posição é brinquedos e hobbies, terceiro esporte fitness e assim por diante, tá? O que é interessante, ó, quando a gente vem aqui, a gente tem aqui essas três opções. Então tem um filtro aqui que você pode filtrar a subcategoria até chegar na última ali do que você vende. E você pode ver aqui o seu posicionamento atual, tá? Então vai mostrar aqui um pouquinho de vendedor acima e um pouquinho de vendedor abaixo de você, e o seu sempre aparece em roxo assim, tá? Aqui a gente tem todas as subcategorias. Então o que acontece? A gente tem aqui, ó, primeiro, cuidado da saúde, equipamento médico, mobilidade, ortopedia. Só aparece o que você vende, tá? Se você vendeu pelo menos uma unidade em uma dessas daqui, já vai aparecer para você analisar, tá? Se não vender, não aparece, beleza? Então, olhando aqui, ó, para os melhores vendedores, que é a segunda aba, a gente tem o top 50, tá? Então aqui, claro que são nomes fictícios, né? Você pode renomear quando você encontrar esse seller, tá? E é super simples de encontrar, é simplesmente você vir aqui no comparativo, você visualiza aqui, por exemplo, o que ele está vendendo. Nesse caso aqui, a maioria é catálogo, e aí fica mais difícil, mais complexo de fato de você conseguir encontrar, tá? Porque às vezes ele ganha o catálogo ali nessa época que ele estava vendendo aqui, só que agora ele não está ganhando, então você meio que não vai conseguir encontrar de forma tranquila. E aí você tem que procurar um anúncio fora de catálogo para aí de fato você encontrar esse vendedor, tá? Então o que é interessante? É simplesmente você puxar aqui, se você encontrar um anúncio fora de catálogo, né, para encontrar de fato ele ali, você pode copiar o título, vir aqui na aba principal do Mercado Livre e simplesmente colar aqui esse título e tentar encontrar ele aqui no search, tá? Na busca aqui diretamente. Então, ó, se a gente parar para olhar, essa é a foto de capa do produto, ó, EPHDH. Vamos dar uma olhada aqui. É esse cara aqui, tá vendo? Então, nesse caso aqui, me mostra que é a Hard Extreme que está vendendo esse produto aqui, tá? Ah, quero confirmar se de fato é ele. Mesmo, digamos que de repente não é ele que está ganhando mais o catálogo, é só clicar aqui para ir para a loja oficial e confirmar de repente se ele está vendendo os outros produtos ali que a gente visualizou, tá? Então é bem simples, bem tranquilo de encontrar esse vendedor aqui, tá? Então aqui na concorrência a gente tem um ranking de vendedores e na tela de oportunidade de venda a gente tem aqui um ranking de produto, tá? Isso que é o mais sensacional. Então você consegue identificar cada um dos produtos do que mais vende no subnicho pro que menos vende, tá? Então do maior para o menor. Isso é bem legal porque você consegue ter bastante insight, principalmente de kits novos e também de oportunidades de novos produtos para sua loja.
beleza? Então, olhando para cá, a gente tem o mesmo filtro aqui de data, tá? Então é um filtro bem simples, a gente pode filtrar aqui, como eu disse, do dia 1º do mês até o dia que você está visualizando, tá? Então se você tiver no dia 3, dia 4, 5 do mês, você só vai ter visão de 5 dias. Então é super importante de você ficar de olho para que você não filtre também muito pouco tempo de amostragem, tá? Porque se a gente baseia a nossa análise em 2, 3, 4 dias, acaba não sendo eficiente, tranquilo? Então, olhando para cá, eu tenho aqui do dia 1º até o dia 26, que é hoje, e eu tenho, por exemplo, bastante dia, tá? Bastante dias aqui para mim analisar. Então, desse jeito aqui tá perfeito. Eu vou continuar com esse filtro. Olhando aqui agora, ó, eu tenho aqui os subnichos completos, tá? Não consigo, por exemplo, ver todo mundo. Vai aparecer um cadeado ali para você se você não vender naquela subcategoria, tá? Mas aqui o interessante é você visualizar de fato o que você trabalha. Então, por exemplo, vamos supor aqui que o segundo que estava aparecendo lá, desta conta aqui em específico, era brinquedos e hobbies. Se eu clicar aqui, por exemplo, explorar 25 categorias, é interessante porque você vai meio que destrinchando cada uma delas. Nesse caso aqui, ó, se eu clicar ali para detalhes, já vai abrir a categoria ali, mãe, né, no caso que essa daqui é a primeira, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explorar aqui 25, olha só, aqui ele já abriu todo mundo, tá? Então a gente tem, ó, brinquedos eletrônicos, veículos de brinquedo, pelúcias. Vamos abrir essa daqui, e aí aqui a gente tem benchmark de categoria de mercado, tá? Então essa porcentagem aqui mostra justamente o quanto que a categoria está subindo ou descendo ali com relação a todos os vendedores, tranquilo? Então a gente viu aqui, ó, passamos por essa sazonalidade ali do brinquedo, né? Que é o Dia das Crianças, dia 12, e nesse mês de outubro, e a gente tem, ó, 130% de crescimento nessa subcategoria. O que acontece, ó? A gente tem aqui um monte de coisa aqui, ó, que é interessante. Pô, vamos supor, benchmark da empresa. Se eu vendo veículos de brinquedo e eu não estou crescendo pelo menos 80%, que é o que está me mostrando aqui, tá, tem alguma coisa de errado. Ou você de repente deixou acabar estoque, ou de repente você não enviou ali o estoque suficiente para o full e acabou não tendo essa rotatividade bem setada. Então, alguma coisa aconteceu com você, tá? O ideal é que você tenha esses comparativos com relação a mercado, tá? Isso é muito importante. Olhando aqui para um outro aspecto, a gente vai, por exemplo, analisar produtos em potencial. Então, de repente eu não vendo ainda de brinquedos eletrônicos, quero começar a vender. O que eu poderia fazer? Eu poderia entrar aqui, ir para detalhe ou explorar aqui as 10 categorias posteriores, tá? Então eu vou colocar só ir para detalhe só para não ficar tão longo aqui. Abrir aqui a subcategoria. Olha só, como eu disse, nesse caso a gente tem os cadeados aqui travando, tá? Porque a pessoa não vende nessa subcategoria, o que acaba complicando aqui de você não conseguir ter um benchmark assertivo, tá? E aí eu não vou conseguir ver ali aquela subcategoria em específico, tá? Ó, se eu colocar aqui, ó, em patins e skates, vamos dar uma olhada se a gente vai conseguir ver essa. Olha só, essa daqui ela já abriu. Então, olha só o benchmark que a gente tem aqui, ó. A categoria ela cresceu 86% nesse período que eu filtrei aqui, desse mês atual de outubro. A gente tem aqui as vendas brutas em R$778 mil. A gente tem mais de 3.800 unidades vendidas, um ticket médio de 202 e a quantidade aqui de concorrência, tá? Que são os vendedores vendendo nesse subnicho aqui de brinquedos e hobbies, patins e skates e depois patins, tá? Olha só, aqui a gente tem aquela ordem de produtos do maior para o menor, então é bem legal de você ter essa análise, ó. Então o top 1 aqui dessa subcategoria está vendendo aqui aproximadamente 79 mil, a gente tem aqui as unidades de venda, o ticket médio e isso daqui que é o mais importante, galera, a gente tem condição de venda, competitividade, então você consegue meio que ir filtrando se você de repente está deixando ali faltar alguma coisa ou se de repente você está ok, tá? Então nesse caso aqui, eu acredito que esse cliente aqui meu, essa conta, a gente não tem esse tipo de produto, tá? Eu não vou lembrar de certa forma. Eu acredito que a gente não tenha, mas se você tiver o produto nessa subcategoria, você consegue simplesmente pegar e ver ali ele em roxinho, tá? E aí você consegue comparar. Então, o meu produto está entregando o X e o do concorrente Y. O que eu posso fazer para melhorar o meu produto e conseguir ter maior resultado, tá? Então, outra coisa também, outra característica, kit. Por exemplo, ó, se a gente vê aqui, ó, o top 1, ele vende um kit com os capacetes e os protetores aqui de cotovelo, de joelho e tudo mais. E muitas pessoas não têm esse insight, esse entendimento de que, pô, o produto ele consegue criar um kit legal ali, de repente sair de algum catálogo que não dê preço e conseguir entregar um resultado legal, tá? Então olha só, o top 1 aqui, ele meio que puxou aqui 10 posições, ó, do nada aqui, né? Então ele estava na 11ª, puxou ali para a primeira posição,
justamente criando esse kit e entregando isso para o mercado, tá? Então sempre fique de olho para que vocês consigam de fato aqui entregar esse resultado também, beleza? Esse tipo de insight aqui é valiosíssimo, tá? Já tive alguns clientes que simplesmente na reunião a gente viu ali a oportunidade, ele foi lá, colocou e o produto virou ali top 10, top 5, às vezes até top 1 da conta, tá? Em questão de 1 mês, 2, 3 meses. Então isso é muito legal, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, eu acredito que eu consegui ajudar bastante nessa questão da análise aqui, e aí, sempre que vocês conseguirem me ajudar deixando o like, se inscrevam e fiquem ativos aí pra gente conseguir evoluir cada vez mais, tá? Valeu, até mais!